Eu estou aqui com Tássio Cruz, no estúdio do Notícia da Manhã. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham nesta quinta. E você sabe que o nome do quadro é Ponto de Vista. Tempo Real é no Jornal do Piauí, onde o Tássio também está. Daqui a pouquinho teremos Tempo Real também com toda a equipe. Ou então a gente pode fazer um Ponto Real. Ponto Real, o Tempo de Vista, podemos fazer tudo junto. Um abraço a Elivaldo Barbosa, que certamente está nos assistindo também, descansando no período de férias. Agora, Tássio, vamos começar falando dessa problemática envolvendo picos. O governador em exercício, Temístocles Filho, fez uma declaração acerca das ações, os esforços também do Estado no auxílio lá à população picoense. Verdade, Tiago. Diante do cenário grave enfrentado na cidade de Picos, ontem o governador Temístocles, em meio a uma agenda intensa de reuniões, recebeu a equipe da TV Cidade Verde para uma entrevista exclusiva na vice-governadoria. E uma entrevista importante, Tiago, que serve principalmente para dar uma resposta e acalmar a população de Picos em meio a esse cenário de dificuldades. O governador iria ontem a Picos, porém o problema do clima aqui em Teresina impossibilitou com que a aeronave decolasse e também em Picos com que a aeronave pudesse pousar lá no município. E o governador esclareceu, Tiago, que toda a estrutura do governo, através de um diálogo com o governador licenciado Rafael Fonteles, que está de férias, o governador Rafael Fonteles determinou, em conversa com o Temístocles Filho, que toda a estrutura do governo fosse direcionada para atender a população de Picos. E por isso o governador fala para a gente sobre as medidas adotadas. Mas a estrutura do governo do Estado, através do DR, do SAS, da Secretaria da Defesa Civil, de todos os órgãos do Estado, estão à disposição e estão trabalhando lá na cidade de Picos. O governo federal, os senadores, deputados federais estão fazendo a sua parte para ajudar Picos, como pode acontecer com qualquer município do estado do Piauí. Até abril, o Piauí vai chover bastante, até o mês de abril. Então a gente tem que ter cuidado até o mês de abril. Várias secretarias, vários órgãos estão nesse momento com representantes lá em Picos. Há um esforço até de ajuda humanitária também, Ontem foi um representante da Defesa Civil Estadual a Picos, Tássio, com o objetivo de organizar, distribuir tudo que precisa ser feito nesse momento no auxílio à população. Verdade, Tiago. O governador deixa bem claro, todas as secretarias direcionadas para atuarem lá na região. Nós já temos rios também que começam a transbordar em outras regiões do Piauí. Então, o governo do estado acompanhando de perto essa situação. No momento em que a gente esteve lá na vice-governadoria, havia, Tiago, ali uma audiência, uma reunião entre o secretário de comunicação, Mussolini Guedes, também o diretor do DR, Leonardo Sobral, e ali formulando medidas que estão sendo anunciadas à população. O DR acompanha as estradas, estradas parcialmente interditadas, estradas parcialmente rompidas. Então, o governo do estado atuando de forma rápida para solucionar esse problema, tanto na região de Picos como também em outras áreas que eventualmente possam ocorrer. O governador até destaca, até abril a gente deve ter uma estação chuvosa mais intensa e por isso muitas medidas deverão ser tomadas em todo o estado do Piauí. Tá, você pegou uma declaração do prefeito de Teresina, Silvio Mendes, numa avaliação aí da primeira quinzena da gestão. Exato, Tiago. Ontem nós tivemos a solenidade de convocação dos concursados e após a solenidade a gente conversou com o prefeito sobre o impacto dessas medidas iniciais, como ele avalia as primeiras ações tomadas e os efeitos, os resultados que essas ações já começam a repercutir em toda a cidade. Vamos ouvir. Cuidar de uma cidade sempre não é simples. Você tem que cuidar de formar uma boa equipe, nós temos, graças a Deus, muitas pessoas que se dedicam o seu tempo a cuidar de Teresina, das suas necessidades e resolver problemas. Então, aqui, hoje, nós temos problemas principalmente com mão de obra, a maior despesa da prefeitura é pagando folha de gente, de recursos humanos. É assustador essa questão de terceirizado, empresas, muita gente, muita gente, muito mais do que você possa imaginar, pessoas que estavam recebendo sem trabalhar, por exemplo. Contratos milionários que nós reduzimos a menos de 1/3. Então, é preciso correr com isso, porque
é dinheiro que tem que atender a população que paga a conta. A segunda questão, contratos de carro, de veículo, nenhum secretário, nem eu, nem ninguém usa carro oficial. É proibido. Nós temos que dar o exemplo, dizer, todo mundo que tem um emprego usa seu carro e vai para o seu trabalho, porque nós não. Então nós somos iguais, ninguém é melhor. E algumas outras questões, um passivo que ainda está sendo levantado, né, para poder fazer assim, o bom uso do dinheiro público. Está faltando muita coisa e essas coisas têm que chegar. Falando também dos cortes necessários, né? Necessários e até uma fala dura do prefeito, né, Tiago, quanto a terceirizados. Ontem, inclusive, ele, em sua fala, mandou um recado direto a todos que estavam ali no Salão Nobre do Palácio da Cidade. Silvio foi enfático. Estabilidade aqui, só 2 pessoas têm. Eu e o vice-prefeito Jeová Alencar. O resto, todos os gestores, são competentes, são qualificados, mas precisam mostrar resultado, precisam mostrar efetividade. E esse ponto dos terceirizados é algo que tem impressionado, Tiago, a equipe que faz essa análise, principalmente do planejamento e de finanças. Eu conversava ontem nos bastidores da Prefeitura, um levantamento que vai sendo feito à medida em que a gestão começa. Eu até dizia agora há pouco na Rádio Cidade Verde, trocar o carro com o pneu andando, porque você precisa fazer medidas efetivas, mas também correções. Na verdade, seria o pneu com o carro andando. Trocar o pneu com o carro andando, exato. E essa questão dos terceirizados, ela é seríssima, porque, como disse o prefeito, centenas de pessoas recebem como terceirizado, porém não trabalham. Então, algo gravíssimo que acaba sendo ali, a verba dos cofres da prefeitura acaba se perdendo por contratos e outras situações como essa. Então, muito trabalho para se entender o real cenário da Prefeitura de Teresina, e o prefeito destacou bem. Algumas medidas já começam até a dar efeito. Nós devemos ter aquisição de insumos, aquisição de medicamentos sendo definidas nas próximas semanas, e também outras medidas econômicas a partir desta redução de custos que nós temos nessa primeira quinzena, neste primeiro mês de gestão. Tássio, você enviou aqui no grupo, estou vendo aqui uma foto, né, de 3 figuras, são 4 figuras notáveis da política piauiense, mas uma delas está à frente numa tentativa de articulação para uma chapa de federal. E 3 nomes de peso aqui reunidos por Evaldo Gomes. Exatamente, Tiago. Ontem, né, esse almoço realizado em um restaurante aqui da capital, Evaldo Gomes dialogou com 3 possíveis candidatos a deputado federal aqui pelo Piauí. Franzé Silva, Wilson Martins e João Vicente Claudino, ex-senador João Vicente, ex-governador Wilson e o presidente da Assembleia, Franzé Silva. O diálogo de Evaldo Gomes, Tiago, é para tentar formular e construir uma chapa a deputado federal pelo Solidariedade, uma chapa que dê competitividade a estes candidatos e que traga para o partido uma possibilidade que é uma determinação nacional do Solidariedade. O presidente do partido, Paulinho da Força, já determinou que os estados devem buscar eleger deputados federais para superar a cláusula de barreira. Por isso, essa reunião começa a formatar essa chapa a deputado federal. O desafio é competir com as chapas grandes, competir com as chapas que o PT deve formar, o MDB, o PSD, né, que concentrarão ali vários deputados, mas o deputado Evaldo Gomes, aí estamos vendo o registro, vemos os 4 personagens que você comentou, é um desafio. E até o momento, os 3, aí, à exceção de Evaldo Gomes, estão com as candidaturas postas a deputado federal. Se essa chapa vai se concretizar, veremos o ano que vem. Porém, Evaldo Gomes já começa a trabalhar a sua estratégia, tanto para a federal quanto para a estadual também. Historicamente, ele sempre montou chapas ali no Solidariedade para a estadual e ano que vem deve manter essa estratégia. Bom, Tássio, da semana passada para cá, né, um comentário no Brasil inteiro foi essa situação do monitoramento do Pix, né, de pessoas que movimentassem, no caso, pessoas físicas a partir de R$5 mil, pessoas jurídicas a partir de 15 mil, as instituições financeiras estariam obrigadas a informar essas movimentações à Receita Federal. Mas depois da grande polêmica,
muitas notícias falsas também, outras verdadeiras que terminaram assustando numa dimensão ainda maior a população. O ministro Fernando Haddad anunciou a revogação dessa medida? Isso mesmo, Tiago, um anúncio feito ontem em Brasília. A medida está determinada, cancelada, e o ministro comentou esse cancelamento e também confirmou, Tiago, que uma medida provisória será editada e deve ser publicada, determinando o seguinte: a partir dessa medida se estabelece que não haverá qualquer cobrança sobre as transações de Pix no Brasil, justamente para tentar evitar que novas notícias falsas sejam construídas a respeito, e o ministro Fernando Haddad falou. Vamos ouvir. Força os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. Todo tipo de coisa se faz, né? Já estavam enviando até boleto com a logo da Receita Federal. O crime está mudando, né, Tiago? O crime está adotando uma nova roupagem. Esses golpistas, principalmente por telefone, e-mail, até mesmo envio de boleto. Mas vale destacar, Tiago, que foi um exemplo, um erro crasso, um erro que determinou a saída do ex-ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, e o novo ministro sendo definido. O governo se comunicou muito mal. E quando o governo se comunica mal, ele é duramente atingido, e foi o que de fato aconteceu. Hoje todo mundo utiliza o Pix, e quando você coloca uma nuvem ali sobre a possibilidade de taxar o Pix, você afeta todos os brasileiros, né? Do vendedor da salada de frutas em frente à Prefeitura de Teresina, ao prestador de serviço, motorista de aplicativo, motorista, todos os setores. Se o governo quer combater a evasão fiscal, a sonegação, ele defina preceitos claros. Agora, quando ele determina e não comunica de forma adequada com a população, ele acaba sendo vítima e foi refém destes fake news que se produziram. E, para mim, mostra claramente a dificuldade que o governo tem de se comunicar com a sociedade, principalmente os mais jovens e as redes sociais. Tá certo, Tássio, é isso? É isso, um grande abraço a você, grande abraço a todos. Amanhã, sextou, e voltamos com mais informações aqui no Notícia da Manhã.